con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, declaramos y definimos como santos los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto. invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto. El 13 de mayo de 2017, fecha en la que se conmemoraban 100 años de la primera aparición de la Virgen María a los pastorcitos de Fátima, y frente a miles y miles de peregrinos, el Papa Francisco proclamaba santos a Francisco y Jacinta Marto, dos de los 3 pastorcitos videntes de esas apariciones y los santos más jóvenes no mártires de la Iglesia Católica. La fecha definida para celebrar a los nuevos santos fue el 20 de febrero, recordando que el 20 de febrero de 1920 fallecía en Lisboa, a sus 10 años, la pequeña Jacinta. Cada año se conmemora la fecha, tanto en el santuario como en las diferentes parroquias de Fátima y en muchos lugares del mundo. Nosotros visitamos Aljustré, la pequeña aldea a un poco más de 1 kilómetro de Fátima, donde nacieron y vivieron los santos Francisco y Jacinta, y pudimos hablar con Jacinta, sobrina de los pastorcitos. Sobrinha da Jacinta e do Francisco. Sou filha do irmão da Jacinta e do Francisco, o João. O João foi dos irmãos que esteve na aparição de Valinhos. Nos livros está contado que a Lúcia pediu ao João para vir buscar a Jacinta. Esse é o meu pai. O meu pai viveu na casa onde eles nasceram, até a casa ir para o santuário, para a igreja. Os meus avós viveram nessa casa onde os meninos nasceram até finais de 30. Quando meu pai casou é que os meus avós mudaram para esta casa que está aqui ao lado. Portanto, eu cresci e vivi ouvindo os meus avós e o meu pai contar, porque os peregrinos vinham e como você me está perguntando a mim, os outros perguntavam e não era preciso o meu avô e a minha avó e o meu pai estar sentado para me contar, porque todo dia contavam a todo o mundo que passava. Jacinta permanece en un pequeño almacén de recuerdos frente a la casa de San Francisco y Santa Jacinta, y junto a la casa que habitaron los padres de estos hasta que murieron y donde aún se conserva la cama en la cual falleció Francisco. El lugar también fue restaurado. E nessa casa, depois de estar restaurada, colocamos os objetos que temos por herança do meu pai. Portanto, as camas, os bancos da lareira, alguns móveis, o que está nas vitrines, são peças autênticas. Agora, muitas vezes as pessoas nem sabem que há irmãos, que há sobrinhos, quer dizer, porque está tudo concentrado nos santos. Portanto, os meus avós perderam 5 filhos do segundo casamento. Portanto, não sei se sabe que a minha avó casou 2 vezes. Do primeiro casamento teve 2 filhos. Esses filhos já eram homens feitos na altura das aparições. Um tinha 24, o outro já tinha 26. Mas ainda não tinham casado, viviam todos ali. Quando a minha avó enviuvou, esses 2 meninos eram pequenos. E o meu avô casou com ela e teve mais 7. Desses 7 morreram 5. Morreu o segundo, que era uma menina, Teresa, morreu pequena. E depois, nas epidemias, morreram 4 no espaço de 3 anos. O Francisco em 19, a Jacinta e a Florinda em 20 e a segunda Teresa em 21. Portanto, do segundo casamento só restou o José, que é o primeiro, e o meu pai, que é 2 anos mais velho que o Francisco. Portanto, morreram 5 e ficaram 2. 2 do primeiro casamento e 2 do segundo. Os 9 da minha avó viveram todos juntos. No tempo das aparições estavam todos juntos, exceto a que tinha morrido em bebé. Depois de ter morrido a Teresa e de estar tudo mais tranquilo pela epidemia, é que os 3 mais velhos, ou seja, os 2 mais velhos do primeiro casamento e o primeiro do segundo, que já era homem feito também, casaram os 3 rapidamente. O meu pai, na altura que a Jacinta faleceu, tinha 13 anos. Portanto, o meu pai permaneceu com os pais, não é, com os meus avós, até casar. O meu pai faleceu no ano 2000, 15 dias antes da beatificação dos irmãos. Oh, não. Faltava mês e meio para 94.
Portanto, ele morreu no ano 2000, ele nasceu em 1906. Portanto, faria 94 nesse ano, mas não chegou a fazer. O pai diz que só depois da Jacinta falecer é que começou a pensar bem que realmente estava tudo a acontecer como eles diziam. E mais tarde é que ele começou a pensar quanto a irmã tinha sofrido. Porque o meu pai lembra-se que a minha avó punha um púcaro, um recipiente para aparar o pus que ela deitava. Portanto, a Jacinta sofreu muito, muito, muito. Mas, quer dizer, o meu pai diz que só começou a pensar bem o que ela sofreu depois, porque era uma criança e aquilo estava tudo... Sempre se aceitou como sendo um desejo, a vontade de Deus. Nunca se revoltaram, não. Não. A minha avó, não foi com ela que eu ouvi, foi a uma tia minha do lado da minha mãe, que dizia, a tua avó zangava-se comigo, ralhava-me, porque eu não tinha que chorar, e eu chorava, porque lhe tinha morrido uma filha bebê. E ela chorava, e a minha avó dizia-lhe ela, não podes chorar. E eu, porquê? Porque tens um anjo no céu. Portanto, a minha avó achava que não se devia chorar os bebés que morriam, porque eram os anjinhos que iam para o céu. Sim. Portanto, era a espiritualidade deles, era a aceitação de Deus. Contemplar como Francisco y amar como Jacinta fue el lema con el que estos dos pastorcitos videntes de la Virgen de Fátima fueron beatificados por San Juan Pablo II en el año 2000. Y hoy mucha gente reza pidiendo la intercesión de estos pequeños. A diferença de eu rezar para a Jacinta e o Francisco, eu tanto os posso invocar São Francisco e Santa Jacinta, como posso dizer meu tio e minha tia, e tu não podes dizer isso. E você faz isso? Faço. Uma vez os invoco como santos, outras vezes os invoco como tios. Que bendição. Já que tenho essa particularidade, né? Posso supuesto. dizer ao meu tio, à minha tia, ou posso dizer ao São Francisco, ao Santa Jacinta, a sua mensagem. E eles, como crianças, aceitaram a mensagem e cumpriram a mensagem que Deus lhes tinha transmitido através de Nossa Senhora. Isso é que é admirável, com crianças tão pequenas, como é que encarnaram a mensagem que lhes foi transmitida. É um privilégio, mas temos que agradecer. Agora, Deus escolheu, como me dizia o meu avô, Nossa Senhora queria vir ao mundo e veio. Escolheu Fátima, escolheu Portugal, escolheu Fátima, escolheu os meus filhos, como podia ter escolhido os teus, mas escolheu os meus. San Francisco y Santa Jacinta Marto, rogad por nosotros.